graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores. Deem graças ao único que realiza grandes maravilhas. Deem graças àquele que criou os céus com muita habilidade. Deem graças àquele que colocou a terra no meio das águas. Deem graças àquele que fez as luzes celestes. O sol para governar o dia. A lua e as estrelas para governar a noite. Você tem alguma coisa especial para dar graças hoje? Quem tem? Então diga todo de novo. Seu amor dura para sempre. Se você ficar bem atento e for bem honesto, você vai ver que tudo que nós temos, de alguma forma, nós recebemos de Deus. Isso é prova do amor dele por nós. Nós estamos aqui para agradecer. Eu quero que você tire um minutinho agora, pode sentar. Vou te dar um minutinho para você agradecer por algo que o Senhor tenha te feito. Eu quero te dar um minutinho para isso agora. Enquanto o Tiago Coriolano chega aqui, que ele vai interceder. Depois nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu sustento. Mas eu quero que antes você fale com o Pai. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Amém. Queria te incentivar a se ajoelhar diante do Senhor. Aqueles que podem, conseguem. Que você possa estar tirando um momento agora para uma oração intercessória. Certamente eu não conheço o seu coração, eu não conheço os seus pedidos, os seus planos, mas hoje é o dia que o Senhor reservou para nós louvarmos, agradecermos e glorificarmos o nome dEle. Nesse momento eu quero te pedir que você possa estar colocando todos os seus pedidos, as suas orações diante do Senhor, diante do trono de Deus. O Senhor, o seu amor dura para sempre. Senhor nosso Pai, nosso Deus, nós queremos, ó Deus, te louvar e te agradecer por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos coloca de estarmos aqui, em meio a esse mundo, vivendo, respirando, caminhando, falando. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos coloca de pé a cada amanhecer, e as tuas misericórdias se renovam a cada nascer do sol, Senhor. Nessa noite, ó Pai, eu quero te apresentar os pedidos do coração de cada um dos irmãos que aqui estão. Ó Senhor, aqueles que estão precisando, Deus, que o Senhor faça um milagre, uma intervenção, Senhor, voltada para a saúde, Pai. Que toda e qualquer doença, Senhor, possa ser curada quando ela for colocada aos pés da cruz. Quando nós reconhecermos que o Senhor é grande, que o Senhor é o médico dos médicos, nós entregarmos a Ti, Senhor, a nossa saúde. Que o Senhor possa estar operando milagres, fazendo, Senhor, na nossa vida, um testemunho vivo do Teu amor, assim como o Senhor fez na vida da Marilene, que aqui está presente, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor derrame saúde. Ó Deus, o Senhor é todo poderoso. A Ti, Senhor, cabe todas as coisas. Nosso nome certamente já está escrito no Teu livro, Pai. Nosso futuro a Ti pertence, Senhor. Se for da Tua vontade, que o Senhor derrame cura, Pai, para aqueles que estão precisando nesse momento de saúde. Ó Deus, nós te apresentamos, Senhor, aqui e agora, como igreja do Senhor. Cada uma das nossas doenças, dos nossos enfermos, nossos colegas que estão precisando, Senhor, de uma cura voltada para a saúde, para alguma doença que nós estamos enfrentando, Pai.
Ó Senhor, ainda na tua presença, não podemos deixar, Senhor, de pedir o teu refrigério, o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha cada dia falar conosco, nos colocar diante de ti, diante da tua cruz em oração. Que o Senhor possa estar nos constrangendo, Senhor, a te buscar. Senhor, cada manhã orar, falar contigo, Pai. A oração nessa noite, Pai, é que o Senhor possa estar nos constrangendo para isso, Pai. Que não exista, ó Deus, oração certa ou errada, mas que a oração seja uma forma de chegarmos a Ti, chegarmos ao Pai, sem intervenção nenhuma, falarmos diretamente contigo e o Senhor falar conosco em nossos corações. Ó Deus, eu oro nesse momento, Pai, para aqueles que estão precisando de emprego, que as portas de emprego se abram, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe o quanto que está difícil o emprego, um trabalho, mas eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, Senhor, para os teus irmãos, para os teus servos. Ó Deus, nós precisamos do trabalho para levar cidadania à nossa casa. O Senhor não há de nos desamparar, deixar faltar o alimento, a vestimenta, mas ainda assim, Deus, nós queremos trabalhar com saúde, dia e noite. Nós te pedimos que portas de emprego sejam abertas, Senhor, para os nossos queridos amigos e irmãos que aqui estejam precisando, Pai. Ó Deus, ainda na tua presença, eu quero te fazer um pedido especial para a família, Pai. Que o homem possa ser o cabeça da sua casa, junto com o Senhor, o alicerce do lar, e que a sua esposa, a ajudadora fiel, Pai. Que a mulher na sua casa, Senhor, seja uma mulher abençoada, e que o Senhor possa estar prosperando a família, que o Senhor possa estar abençoando os filhos, tanto os pequenininhos, quanto os filhos adolescentes, aqueles filhos que já saíram de casa, que o Senhor possa estar os guardando, Senhor, guardando os nossos netos, para aqueles que já são vovôs, vovós. Mas eu quero te fazer um pedido especial, Pai, crendo que o Senhor é o Senhor do impossível, o Deus que tudo pode, Senhor. Restaura as famílias, Senhor, nessa noite. Fala, Senhor, com as famílias nesse lugar. Escuta, Senhor, através dos nossos testemunhos, ó Deus, o que nós temos vivenciado, participado, Pai. Mas em nome de Jesus, ó Pai, restaura as famílias, Pai. Quero te pedir em especial pelos homens, Pai, que eles possam ser o cabeça do lar, Pai. Que eles possam estar trazendo para si a autoridade espiritual, que em muitos momentos, Pai, nós, enquanto homens, negligenciamos, permitimos que essa autoridade fosse das nossas esposas, mas nós queremos, ó Deus, nessa noite, reconhecer isso e trazer para nós essa responsabilidade, porque o homem que ora dia e noite, que intercede pela sua casa, a sua família, é bênção no Senhor. Ele é feliz no seu lar e a sua esposa é abençoada. Fica conosco, Senhor, nesta noite, nos guardando, nos protegendo. Que tudo que aqui seja falado venha do trono do Senhor. Dá, Senhor, sabedoria para o pastor que aqui ministrará e dá, Senhor, discernimento para que possamos entender a Tua palavra no nome de Jesus. E se você crê, dá um aplauso para o Senhor. Amém. Que maravilha, gente. É bom poder se humilhar diante daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, né, varões? Mulheres de Deus. Nós vamos assistir aqui um pequeno vídeo que traz um pouquinho da retrospectiva da vida da irmã Marilene aí no período do seu tratamento. Então aí, eu sempre penso que diante de fotos, né, não tem argumento. Então as fotos mostram a história. Então ele vai soltar o vídeo agora e nós vamos ver um pouquinho da trajetória aí no tratamento de saúde e a cirurgia da irmã Mariana. Dá para soltar? Tá ajeitando aí, né? Fechou, manda. Você vê deserto, eu vejo pra
você só enxerga perda, mas eu livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos todos. Glórias a Deus. Realmente, essa fase da vida da irmã Marilene foi muito desafiadora. E eu penso que todos nós que orou em algum momento por ela também sentiu não só a dor, mas também a força da fé para que essa dor passasse e ela recebesse vida. A Marilene vai dar uma palavra aqui de gratidão a Deus. Boa noite a todos. Sou muito grata a tudo que Deus fez por mim. A oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer cada um pelas orações que fizeram por mim. Eu estou aqui hoje pelas orações de vocês, tá? Que Deus possa recompensar cada um, abençoar, derramar muitas bênçãos sobre cada um aqui. Que continue orando por mim ainda, tá? Muito obrigado. O que eu tenho a dizer hoje é só gratidão, tudo que tem acontecido comigo. Muito obrigada a todos vocês, tá? Glórias a Deus. Vou chamar a Bruna aqui à frente. A Bruna, cerca de 2 meses atrás, tinha um cabelo bem maior do que está hoje, né, Domingos? Aí a Bruna pintava, às vezes, tinha um dia que a Bruna, né, Paulo? Estava de cabelo rosa, de cabelo... Como é o nome das coisas lá? Ruivo. Agora ela está assim. E ela vai contar um pouco o que aconteceu para ela ficar assim, viu, gente? Bruna. Boa noite. Só um segundo. Eu esqueci de falar. A Bruna é a filha mais velha, né? Do Domingos e a Marilene. É a primogênita. Boa noite. Contar um pouco do que aconteceu. Contar um pouco do que aconteceu comigo, né? Nesses últimos meses que a mãe ficou com essa enfermidade. E quando o papai tinha me ligado, né? Tinha ligado para casa e o telefone, ninguém, né, de casa, ninguém atendeu o telefone. Aí eu acordei, minha filha, mãe, a vovó sofreu um AVC. Eu olhei para ela assim, o quê? A vovó sofreu um AVC, eu não acredito. Aí eu peguei, liguei para o papai e desde lá começou o meu desespero, né? Porque eu trabalhei 10 anos na área da saúde, então eu vi muitas coisas, né? E eu sabia que pela situação que ela se encontrava, não era fácil, né? E no mesmo dia eu fui lá para o João Lúcio, cheguei lá 8 horas da manhã com meu esposo e fiquei lá esperando a mamãe chegar. Ela chegou lá umas 11h46 da manhã e eu estava tão desesperada, tão aflita, que eu já não estava nem mais sentindo o meu corpo. Eu andava e eu parece que eu estava flutuando e aquele desespero me consumia. E eu chorava muito, mas, para falar a verdade, meus irmãos, eu não chorava assim, não só pelo desespero, né? Eu chorava por remorso. Foi por remorso. Por que por remorso? Porque eu não sou uma filha ruim, mas eu achei que eu precisava ter feito mais pela minha mãe. Eu achei que eu poderia ter ficado mais próximo dela. Porque teve momentos que eu, lá em casa, eu olhava pela câmera, ela sozinha na cozinha, e eu poderia ter saído de casa para ter passado mais tempo com ela. Porque ela ficava sozinha em casa, ela fazia tudo. Nas condições que ela estava, com uma prótese na perna, ela lavava roupa, fazia comida, arrumava a casa. E eu chegava lá e às vezes ela batia bolo, né, com a mão para dar para os netos dela. Então, eu chorei muito, mas foi por muito remorso, porque eu precisava ter ficado mais com ela.
Então, eu até um pouco. Então eu orei muito a Deus, pedi para Deus que me desse uma outra oportunidade como filha para ela, que desse uma outra oportunidade dela como mãe para mim e para meus irmãos, né? E se eu tivesse uma pendência com ela, alguma coisa que eu magoei ela, que eu queria pedir perdão para ela, né? No momento, né, do que aconteceu. E que Deus desse mais uma oportunidade para nós duas, né? Então, eu orava muito, mas no meio tempo também eu questionava muito a Deus, porque eu orava, Senhor, eu não aceito isso na vida da minha mãe, porque minha mãe já perdeu uma perna, minha mãe sofre com esses medicamentos que ela toma e a perna dela machuca por conta da prótese e o tempo todo é uma luta com ela, né, para medicamento, para hospital, para tudo quanto é canto. E eu não aceito isso na vida da minha mãe, Senhor. E eu questionava muito Deus, muito, questionava demais, era dia e noite chorando, mas eu questionava também que eu não estava aceitando isso na vida dela. Então, o que acontece? Eu peguei, teve um dia, acho que foi no domingo, que a gente chegou lá para fazer visita para ela. Todo dia, 11 horas, a gente chegava lá, eu entrava, às vezes a Bia que entrava, e o papai que pegava o boletim. Então, todo dia, às 11 horas, era uma aflição. Porque a gente não sabia se a gente ia saber se ela teve uma melhora, se ela teve um regresso. Então, todo dia era essa aflição. Todo dia, esse horário, era uma situação muito complicada para todos nós, sabe? Então, o que acontece? Eu peguei, foi no domingo, eu cheguei em casa, aí eu me tranquei no meu quarto, eu chorava muito, chorava, eu soluçava demais, e eu orando para Deus e dizendo para Ele o que eu precisava melhorar, o que ela precisava melhorar, se ela tinha alguma pendência, que Deus desse uma oportunidade para ela, né, de resolver a pendência dela, porque não estava na hora dela, e eu falava demais isso para Ele e pedia sempre uma nova oportunidade. Então, o que acontece eu peguei, orei muito nesse dia, eu estava muito, muito aflita, que eu peguei, disse assim, eu orei, eu chorei, chorava, e foi o dia que eu mais dormi, sabe? Que eu dormi, a melhor noite da minha vida foi naquele dia que eu dormi, parece que eu descansei mesmo no Senhor. E eu falei, né, que o papai tinha dito que o rim dela tinha parado, né, que tinha acontecido, né, essas coisas, e a minha tia veio no plantão dela, disse que a mamãe não ia passar no domingo, os médicos diziam que ela não ia passar daquele domingo. Então, o que acontece? Eu orei muito no meu quarto, chorei, clamei ao Senhor, foi madrugada toda clamando, eu dormi bem, e quando foi no outro dia eu falei, Senhor, se minha mãe amanhã, na segunda-feira, meu pai for lá para o hospital e tiver uma notícia boa a respeito da minha mãe, que o rim dela volte a funcionar, eu raspo a minha cabeça. Eu achava que a cirurgia da minha mãe era só um corte, ia ser só iam raspar só onde fosse a cirurgia, mas não, quando eu vi ela no leito entubada com a cabeça raspada, eu fiquei muito desesperada, assim, porque ela gostava muito de fazer o cabelo dela, né? Toda mulher gosta de se arrumar, porque o cabelo, assim, é como se fosse, assim, não me foge a palavra agora, mas eu peguei e disse para o Senhor que se no domingo, se na segunda ele fosse para o hospital e tivesse uma notícia boa da minha mãe, que tudo estaria normal, que ela estivesse estável, que o rim dela estivesse funcionando, eu ia rachar minha cabeça, né? Foi uma promessa que eu fiz a Deus, e fora outras que eu fiz também, mas que também seria para honrar ela, porque eu ia fazer que meu cabelo crescesse junto com o dela, né? Para dar força para ela, porque ela gostava muito de arrumar o cabelo dela, e eu também gostava muito do meu, mas foi isso que aconteceu. Outra vez eu faço um tempo maior, né? Uma oportunidade maior. Eu posso falar porque foi muitas coisas impressionantes que aconteceram na nossa vida nesse meio tempo. Inclusive as orações que aconteceram lá na minha avó, né? Eu estava com um problema que eu falei uma vez, eu falei para minha família lá em casa, eu estava com um problema lá na minha avó.
E eu falei bem assim, eu nunca mais na minha vida eu piso lá na minha avó. E quando aconteceu isso com a mamãe, aonde eu estava? Lá na minha avó, entendeu? Então, um tempo maior, eu posso falar tudo, né? Mas em relação ao meu cabelo, foi isso que eu fiz, tá, gente? Obrigado, Bruno. Glória a Deus. Olha, ela falou uma coisa muito forte que eu acho que todos nós precisamos pensar. Você não sabe qual vai ser o seu último dia. E eu acho que se você soubesse, qualquer um de nós soubéssemos, certamente nós teríamos uma atitude diferente da atitude que muitas vezes nós temos, especialmente com quem mais nos ama, que às vezes é nosso pai, nossa mãe, o marido, a esposa, os filhos. E quase sempre são esses que recebem as patadas, não é verdade? Né? As ignorâncias, as palavras duras. E foi bom como a Bruna percebeu que ela poderia ter feito mais. Todos nós podemos fazer mais. Às vezes, tira um tempinho, é uma ligação. Para seu pai, para sua mãe, para seu filho. É você ligar para o seu pai. Você imagina você ligar para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. Você dizer assim, eu estou ligando para você agora, vou dar uma dica aqui. Porque eu quero só ouvir tua voz. Fala alguma coisa aí. Você está aí? Está tudo bem contigo? Ah, que legal, ouvi tua voz. Tenha um bom dia, tchau. Porque pode chegar o dia que você não vai mais ouvir a voz daquela pessoa. Você não vai mais ter a companhia dela, a presença dela, não é? E todos nós temos defeitos. Tem hora que você está bravo, tem hora que você está mansinho, está legal, está acessível, né? Mas você é um todo. E nós precisamos amar a quem, especialmente familiares, como eles são. Com os defeitos, com as virtudes, porque foi quem Deus nos deu, especialmente pai e mãe, porque se não fosse eles, você não estaria aqui. Não é verdade? Então, muito bom o testemunho aí da experiência da Bruna. E ela fez essa promessa, cortou o cabelo, não é? Para ver o cabelo dela crescer junto com a mãe. Foi uma luta muito bonita, não é? Uma das coisas que eu orava muito pela Marilene, quando Domingos colocava o relatório do dia lá, como é que chama? O boletim dominical, que era dos domingos. Eu sempre ficava muito atento para o que ele dizia, porque eu digo, a gente tem que orar específico, não é? Você precisa orar específico. Então eu orava por aquilo que ele falava, a questão da urina, a questão da infecção, né? E pedia ao Senhor que trabalhasse naquela área. Então, as experiências de oração e as experiências de milagre, elas são construídas. As experiências são construídas. E elas nos chamam para uma atitude. Elas nos chamam para um movimento. E esse movimento envolve o crer. Nós precisamos crer. Você sabe que Deus, quando nos criou, Ele nos criou com um tanto de fé, com uma quantidade de fé. Você vai dizer, sai, mas eu tenho tão pouca fé. E tem um negócio sobre o negócio de fé, que é interessante porque a fé, Deus deu a fé a todo mundo tem uma medida de fé. Essa é a verdade. Todos nós temos uma medida de fé. Primeiro que para você acreditar em Deus, você tem que ter o quê? Como? Fé. Tem que ter fé. Se nós não tivéssemos fé, ninguém teria a possibilidade de crer em Deus, porque Ele é Espírito. Você precisa crer, como Jesus disse para os seus discípulos, mais bem-aventurado serão aqueles que crerão sem terem visto tudo aquilo que Ele fez aos olhos deles. Eu quero falar um pouco com você hoje sobre 3 atitudes que geram fé. Vamos orar de novo? Senhor, a sua palavra será ministrada nesse momento. E eu peço ao Senhor
a tua unção sobre nós. Que os nossos ouvidos nesse momento sejam alinhados, que nós tenhamos uma sintonia pura, uma sintonia santa com os teus ouvidos, com os teus lábios. E que, Senhor Deus, o Senhor nos ensine a nos mover como Jesus muito dizia aos seus discípulos, que eles tinham que ter fé. E nós queremos, Senhor Deus, no nosso tempo, na nossa igreja, na nossa casa, ver mais milagres. Nós queremos nos mover, Senhor Deus, num ambiente de milagre. O teu reino produz milagre, o teu reino produz vida, o teu reino produz transformação, mudança. O teu reino é um reino diferente do reino do mundo, porque ele transcende. Ele vai além daquilo que o homem pode imaginar. Eu te peço que o Senhor nos ajude a adentrar nessa realidade do reino, do teu reino, do reino de Deus. E também, Senhor Deus, eu peço ao Senhor por aqueles que têm resistência a crer. Aqueles que têm dificuldade de pôr sua fé em ação. Que hoje, Senhor Deus, o Senhor remova todo o espírito de incredulidade que houver entre nós. E todos aqueles que resistem à tua palavra, que hoje, Senhor, eles sejam abalados por ti. Porque não há como negar que a Marilene, a saúde dela, ela está aqui se movendo, sem sequelas, cantando, voltando a cantar. É um milagre do Senhor. Então, Senhor, nos ajude a nos mover junto contigo, crendo, Senhor, crendo nas tuas promessas, crendo na tua verdade e crendo no impossível. Assim eu oro no santo nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Pode aplaudir Jesus, bem bonito. É o Miguel que puxou a palma. Aí, levanta a mão aí, Miguel. Levanta, olha aí o Miguel aqui na frente. Miguel é crentão, rapaz. Miguel não é fácil não, né, pastor? Puxou logo a palma. Se nós pudéssemos pensar qual o maior milagre de todos os tempos ou da existência humana, né? Você já parou para pensar nisso? Qual seria o maior? A abertura do Mar Vermelho. Será que foi? Foi um grande milagre. Cair pão, ou o maná, né? O pão que desceu do céu foi Jesus. O maná e alimentar milhões de pessoas, pô, é um milagre tanto. Não é? Foram muitos milagres que a Bíblia relata, que foram coisas de fato muito sobrenaturais. E que a gente pode dizer ou pode pensar que foi o maior milagre. Mas alguns estudiosos elegeram que o maior milagre de todos foi a encarnação. Foi Deus virar gente. Foi Deus virar homem. Eu diria que, na minha opinião, aqui humilde, como eu sou muito jovem, então eu posso errar e vocês não vão ficar bravos comigo. É que eu diria que o segundo milagre que eu considero é quando a gente nasce de novo. Quando a gente nasce, como Jesus fala, da água e do Espírito. Eu nasci verdadeiramente de novo um dia desse, quando eu tinha 12 anos. Não é? Foi naquele dia que eu já tinha decidido que eu queria mudar, 12 anos. E aí alguém pergunta assim, qual foi a mensagem, pastor, que o senhor se converteu? Eu já fui convertido para a igreja, eu não sei qual foi a mensagem. Eu já tinha aceitado Jesus em casa, só que eu fui para a igreja esperando a hora do apelo. E quando o pastor terminou a mensagem, que eu não sei qual foi, porque eu estava tão ansioso pelo apelo. E aí eu levantei, e aquele menino lindo, né, forte, iluminado, foi para frente. E ali eu estava dizendo, eu quero aceitar Jesus. Eu digo que esse foi o segundo milagre, porque houve um novo nascimento, uma semente de Deus, um restaurar de Deus na minha vida. Então eu diria que esse seria o segundo milagre. Eu digo para você que eu entendo que toda a criação é fruto de milagre. A raiz dos milagres é o que, amados? É a fé.
É você crer, até o conceito de fé, é você crer no que não existe. E ao crer, aquilo passa a existir. Eu diria que é a junção ou a unificação de duas coisas. A nossa necessidade ou a nossa vontade com a vontade e a permissão de Deus. Alguns dizem assim, a gente ora tanto e não acontece o milagre. Porque o milagre não é apenas um ato da atitude de fé humana. Quando você leva, como o Domingos diz, eu vou levar a Marilene para o hospital ali, há um ato de fé, porque ele diz, eu creio que lá vai ter ajuda. Então Deus nos convida, a fé, o milagre vai sempre acontecer por uma ação coordenada por Deus, que envolve o homem, né, o ser humano e Deus. Nunca vai ser só Deus ou só o homem. Você em si não tem poder para gerar o milagre, mas você pode influenciar para que o milagre aconteça. O C.S. Lewis disse que o milagre é a influência de Deus na natureza humana, gerando o sobrenatural. Nós saímos do natural. Deus criou tudo, inclusive as leis da natureza. Se você joga uma coisa para cima, o que é que você espera que aconteça? Ela vai cair, é uma lei da natureza. Vai acontecer. Então, quando milagres acontecem, Deus muitas vezes influencia a lei da natureza e faz o sobrenatural acontecer. Quando nós fomos levar a Marilene, eu estava lá, inclusive nesse dia, eu convidei o pastor Joca para ir comigo, liguei para ele, chefe, estou indo lá, só quer ir. E nós fomos lá, domingo estava lá, há quantos dias já, domingo? 20 não sei quantos dias, né? Domingos praticamente se hospedou no hospital. Praticamente não, ele ficou lá, não foi? Dia e noite. E a gente sabia que, no fundo, era muito difícil. Era muito difícil. Humanamente era muito difícil a situação da Marilene. Além dos problemas que ela já tinha, eu não sou especialista nisso, não conheço muito da linguagem, nós temos uma médica ali, a doutora Sonja, mas ela tinha problema de coagulação, o que mais, Domingo? Tinha problema de uma infecção urinária dificílima, não é? Uma bactéria, né? Como era o nome dela? Um vírus potente, e ela não conseguia sequer urinar, ela não sentia vontade de urinar. Você imagina, o negócio não era uma coisa comum. Mas eu sempre digo, amado, quando você estiver enfrentando uma coisa muito difícil, saiba que você é um candidato a grandes milagres. Você precisa crer que o Senhor pode fazer. Teve um milagre que aconteceu na Bíblia muito interessante, está em Mateus 21, 18, em diante, que foi quando Jesus amaldiçoou uma figueira. Coloca aí, Mateus 21, o versículo 22. Só o 22. E lá quando ele foi pegar uma fruta e não tinha, e ele amaldiçoou aquela figueira, ele disse, para que ela existe se ela não dá fruto? E ali Jesus também dá um ensino. E ele diz que se você tiver fé, você poderá fazer isso, coisas maiores. E aí ele dá uma palavra e diz assim, quando eu era criança eu tentei esse milagre que Jesus falou, mas nunca deu certo. Você pode dizer esse monte, passa para lá, ou te lança na água, né? Mas nunca aconteceu esse milagre. Porque eu não entendi um princípio. O milagre só vai acontecer se for da vontade do Senhor. Por isso que eu digo que é uma ação entre Deus e o homem, e sempre para a glória dele. Então, ele fala para os discípulos no final desse bate-papo, desse ensino de Jesus, ele diz assim, se crê, leia comigo ali, ó, se crerem, crê, palavra crê, se crê, guarde o crê, se crerem, receberão, qualquer coisa que pedir, aí no plural, que pedirem em oração. Então, nós poderíamos separar em 3 palavras. A primeira palavra é se você crê. A segunda palavra é se você pedir. E pedir qualquer coisa. Qualquer coisa que você pedir em oração,
sendo da vontade de Deus, pode acontecer. Por quê? Porque você sai do nível natural e adentra no sobrenatural. Essa oração já é sobrenatural. Então, amados, quando um justo ora, muitas coisas acontecem. Mas quando uma igreja ora, muito mais coisas acontecem. Porque eu creio que quando uma igreja ora, como foi o caso da Marilene, todo um movimento poderoso de oração, eu creio que isso abala o céu e traz um efeito poderoso na terra. A gente ficou um pouco ansioso naqueles dias. O que vai acontecer agora? Qual vai ser a notícia do domingo? Às vezes o domingo eu ia para lá, eu sabia a hora que ele ia, eu ligava para ele, como é que está? E eu sentia às vezes o domingo abalado, eu orava com ele no telefone, algumas vezes. E eu diria, meu irmão, creia, não crie expectativa, apenas creia. Não crie expectativa, domingo, apenas creia, porque não está mais na nossa mão isso aí. A Marilene está dormindo, o Senhor está cuidando dela. Se Ele levá-la, é também um milagre. Ela vai na nossa frente, vai chegar antes, né? Mas se ela permanecer, é um milagre como permaneceu, porque ela tem uma mensagem para pregar. E essa mensagem está sendo pregada. A Bruna acabou de pregar um pedacinho dela. Foi só um pedacinho, né, Bruna? Tem mais, né? Então, a primeira coisa que você tem que ter, para você crescer em fé, a primeira atitude, você precisa crer. Diga para quem está do seu lado, você precisa crer. Por que, gente boa? Porque a fé, ela atrai Deus. A fé atrai Deus. Hebreus 6:11. Coloca aí agora para o pessoal memorizar. Olha o que diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não dá crédito ao que Ele fala, você não vai atraí-lo. Quando eu estudei, nós fizemos uma série aqui, Milagres, não foi, domingo? E eu comecei a estudar um pouco mais sobre milagres, tentando compreender a mente de Deus sobre isso. Teve um momento que um homem chegou com Jesus e o filho dele estava doente. E ele disse, Senhor, minha filha está doente. Ele disse, aguarde um pouquinho aí que eu vou com você lá na sua casa. E o homem disse para Jesus, o senhor não precisa ir na minha casa? Eu também sou homem, eu sou um soldado, eu tenho soldados, eu sou um general. Eu tenho soldados que eu dou ordem. E basta eu dar uma ordem, ele vai e resolve. Ele disse, Senhor, tu nem precisa ir lá. Ele disse, eu nunca vi tal fé em Israel. Aquele homem atraiu Deus, atraiu Jesus. E ele disse, teu filho está curado. Então, as experiências difíceis são as oportunidades que Deus dá para nós atrairmos Ele para perto de nós. Estão ligados, não? Essas experiências vai te dar a condição de se aproximar de Deus. Muitos acham que os problemas foram dados por Satanás, pode até ter sido. Mas eu digo para você que com a permissão de Deus, o problema é para a manifestação da glória dele. Então a sua fé vai se juntar à vontade criativa de Deus para criar, para modificar, para alterar, para gerar o sobrenatural. E nós precisamos crescer nisso. Você lembra da Virgem Maria? Quando o anjo foi lá com ela, o Gabriel, e ele contou toda a história, disse, olha, você vai gerar um filho. Mas como vai acontecer isso? Eu sou virgem. Lembra da história? Está lá em Lucas. E no final a Maria disse para ele, eu não estou meio aqui, como diz assim, é uma legenda minha, né? É como se ela dissesse, eu não estou entendendo nada, mas eis aqui tua serva, ou seja, eu creio. Faça como o Senhor quiser. Aconteça comigo como você falou. Que o Senhor cumpra em mim a tua vontade. Isso é fé. Genuína fé. Vocês lembram da Ana? A Ana desejava um filho. Ela era humilhada por causa daquilo. Uma mulher em Israel que não tivesse um filho, era como se fosse uma amaldiçoada. Ela não gera. E aquilo incomodava muito. E aí, como eu disse, o que vai gerar o milagre? O que vai gerar o milagre? É quando a necessidade ou a vontade humana se une com a vontade e a permissão de Deus. Então, eu diria que naquele momento, Ana queria um filho.
E Deus queria um líder. Eli, que era o líder naquele momento, estava fracassado, ele e os filhos dele. O povo já não conseguia mais ouvir a voz de Deus, não tinha sonhos nem visões, está lá no livro de Samuel. E aquela vontade de Ana se juntou à vontade de Deus, e Samuel se tornou o quê? Um profeta, um juiz, né? Um sacerdote, um tipo de sacerdote. Porque Deus precisava interferir na madre, né? No ventre daquela mulher. E quando ele interfere, acontece o milagre. Estão ligados ou não? Segunda coisa que você pode fazer. A primeira é que você tem que crer que o teu problema aproxima Deus de você e te aproxima dele. Segundo, é que você precisa orar. Você precisa orar, como diz lá 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17, aquele versículo enorme, que diz o quê? Orai sem cessar. Fala com Deus o tempo todo. E você não precisa o tempo todo entrar no seu aposento, entrar no lugar que você ora, deixar de trabalhar, ficar em casa só orando, porque não precisa disso. Orar sem cessar é estar continuamente na presença de Deus, apresentando a Ele, se juntando a Ele, se juntando ao Espírito Santo no mover de intercessão. Eu lembro que quando eu não tinha carro, aqui em Manaus tinha poucos ônibus, né? Quem lembra desse tempo? Os mais jovens aí vão lembrar, né? Só eu mesmo, jovem. Aí, Edson. Edson, eu tinha um professor, a gente apelidou de professor Didi. Ele parecia com Didi Mocó. Lembra dos Trapalhões? E o Didi era super engraçado, então combinava com ele o apelido, porque além dele parecer, ele também era engraçado. E aí ele chegava na sala e dizia, gente, faz muito tempo que eu não ando de ônibus. Naquele tempo lá, né? E a gente sabia que ele não tinha carro. Eu digo, mas por que você não anda? É porque eu vim pendurado. Antes de eu conseguir chegar na porta, já chega onde eu vou descer, e ele já descia pela porta de trás mesmo. Não dava tempo. Aquele tempo era muito difícil, mas quando eu lembro que eu estudava no Ida Nelson, e eu pegava o ônibus para ir para o centro, e ali era um tempo de oração. Impressionante. Ou quando eu ia a pé, era outro tempo de oração. O tempo todo falando com Deus. Isso gerou um hábito. Glória a Deus por isso. Eu durmo orando. Eu acordo orando, falando com Deus. Senhor, como é que eu vou fazer aquilo? Me dá o teu conselho. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã sobre aquele assunto. Eu estou o tempo todo conversando com Deus. Isso é orar sem cessar. São muitas demandas. A oração não pode parar, gente. São muitas lutas que você passa, que pessoas passam, que o mundo passa, que a existência passa. Nós precisamos, por exemplo, orar pela volta de Jesus. Está muito difícil. Então você precisa confiar em Deus, crer que a tua oração não está sendo em vão. Deus está se movendo por ela. Colossenses 4:2, Paulo diz assim, perseverai em oração, vigiando com ação de graça. Quando a gente começa a orar, agradecer, orar, agradecer, orar, agradecer, isso é poderoso. Porque você consegue perceber que realmente você confia em Deus. Treine a agradecer pequenas coisas. Quando você for tomar banho, agradeça pelo aquele sabonete lá, pelo aquele shampoo luxuoso que você usa. Sério, tem gente que não tem isso. Tem momentos que eu vou orar, especialmente quando eu vou comer, eu digo, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor me abençoa tanto que eu posso escolher o que comer e até aonde comer. Eu vou, às vezes, comer. Por isso que eu estou ficando assim muito elegante, vocês dão para perceber, né? Eu gosto. E eu vejo que é benção. Agradeça pelas pequenas coisas, orando. Ore sem cessar. Mas não fique só pedindo. Lembra de dizer obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já me deu. E eu vou finalizar essa pequena ministração falando sobre o terceiro ponto, que é, o segundo é orar sem cessar. O primeiro é você precisa crer e no meio da luta atrair a presença de Deus. O segundo é que você precisa orar sem cessar. Você precisa bombardear o céu com o teu clamor, que envolve pedir, mas também agradecer. Eu quero terminar com o agradecer, especificamente com o agradecer. Ok? Quando você orar, um dos componentes de uma boa oração é a gratidão. A gente, às vezes,
treino é só pedir, 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 pedir. Então eu sempre dizia na luta da Marilene, Senhor, obrigado por quem está lá. Coloca teus anjos lá. Eu dizia assim, não deixa ninguém cometer erro na medicação. Não deixa o aparelho falhar, se tiver aquilo que ela estava usando. Porque isso é oração, isso é comando no reino espiritual. E eu sei que não era só eu que estava orando, porque havia uma coordenação do Espírito Santo no processo todo. Então, para terminar, sejam gratos por tudo. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Não é fácil isso, né? Por sinal, nós vamos ter agora, nesse final de semana, um seminário que vai falar sobre transtornos mentais. Um dos temas que nós vamos estar abordando, que o preletor, que é um americano, eu diria para vocês que, na minha humilde opinião, deve ser a maior autoridade no tema cristão, pelo menos que eu conheço, no mundo. E esse homem chegou sexta-feira aqui em São Paulo, ele iria para Brasília, era a segunda escala dele, mas Deus mandou ele vir para cá. Então nós vamos ter esse seminário, vocês estão sabendo, a gente está anunciando aí, e um dos temas que ele vai tratar é depressão, que vai haver esse transtorno, ansiedade, bipolaridade, né? Vai ser bem interessante, porque as pessoas, na verdade, o texto diz, não estejam inquietos por coisa alguma. Na verdade, as pessoas estão inquietas por quase todas as coisas. Pensa num cara ansioso, era eu. Eu era tão ansioso. O ansioso, qual é o modus operandi do ansioso? Ele sofre antes. Não é verdade? Ele sofre antes. Se alguém, um exemplo, vamos dizer que essa pessoa ela tem ansiedade, ela tem medo. Então, se alguém bate lá fora, ela já imaginou que é um ladrão, que esse ladrão está armado, ele está com uma bazuca, ele vai entrar na casa, ele começa a imaginar coisas que não tem nada a ver, e foi só o gato da vizinha que pulou, entendeu? Mas ele já criou toda uma situação, o coração começa a bater forte, né? Se ele está com uma dorzinha, diz, eu vou no médico, chegar lá, o médico vai dizer, será que eu vou morrer? Será que é uma doença incurável? E aí a gente se desgasta e sofre, e o Senhor está dizendo, não vos inquietei com coisa alguma. Antes o quê? Vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Só é algumas coisas, meus amados, que a gente tem que levar a Deus? Tudo. Até quando você estiver brava com seu cônjuge ou bravo com ela. Eu preguei domingo no culto das 5, e eu estava contando uma história que eu digo, teve um momento, irmãos, que eu fui lá com o papai e detonei a Sueli para ele. Falei tudo, dei uma reclamada para ele e ele respondeu e foi rápido. Porque a gente tem que levar tudo para Deus. Você não tem nada que esconder do seu pai. Faça conhecido, isso vai te trazer paz. Né? Isso é oração, é um mover. E ele diz com oração, súplicas, com o quê? Ações de graça, atitude de graça, sensação de graça, um comportamento de graça. Seja grato pelo que você recebeu, ao invés de reclamar pelo que ainda não recebeu. Seja grato. E ele termina dizendo que o que vai acontecer? A paz de Deus. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Uma mente e um coração guardados. Isso aqui, para mim, é o melhor remédio, um dos melhores remédios contra a ansiedade. É uma mensagem que eu tenho, remédio de Deus contra a preocupação e a ansiedade. Esse aqui é um dos remédios que Deus ensinou para Paulo. Você entregar a Ele as coisas com oração, súplica e gratidão, e a paz de Deus guardará todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o nosso culto hoje aqui é para quê, gente boa? Para agradecer. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da Marilene. Nós queremos agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo na família da Marilene. Eu falei para vocês já, que em 2013, quando nós fomos orar naquela sala que hoje é a salinha da informática, pastor Adriano que está lá no interior, não? Taquatiara, não é? Parenti, Tefé, o pastor Flávio,
Eu acho que o Singol orava naquele tempo, não sei se ele continua, cadê? Sei não. Eu acho que ainda é, né? É. E aí nós fomos orar pela irmã Marilene. Não sei se ela sabe disso. Eu não tinha proximidade com ela, mas eles me encontraram, eu ia descendo aqui, vamos orar, a irmã Marilene está correndo o risco de perder a perna, no lúpus e tal. Aí eu me enchi de fé e de coragem. Digo, então vamos lá orar. E aí nós entramos naquela salinha lá. E por algum motivo eu liderei aquele momento, disse, vamos fazer uma oração junto aqui, vamos juntar as mãos. E eu fiz aquela oração de fé, dizendo para o Senhor que o Senhor pudesse cancelar esse decreto da perda, que o Senhor poupasse ela. Fiz uma oração daquela poderosa, aí depois eu disse, agora vamos reunir, cada um faz uma oração à parte. Aí a gente tinha as cadeiras assim na lateral, né? Lateral. E aí eu fiquei num cantinho, o outro ficou no outro, e eu orei. Quando eu orei, o Senhor disse que ela ia perder a perna. Digo, mas Senhor, como é que eu acabei de orar para a mulher não perder a perna e o Senhor está dizendo que ela vai? E quando nós voltamos para fazer a oração final, eu falei, eu não sei, eu não estou entendendo direito mais. O Senhor me fez entender que ela vai perder a perna e que ela vai testemunhar para a família toda, que ela vai ganhar a família. E eu creio que isso está acontecendo agora, totalmente, né? Porque já vinha acontecendo. Agora eu quero dizer uma coisa para a família. Está todo mundo aí da família? Não brinquem com Deus. Não brinquem com Deus. Cadê o Bruno? O Bruno não está aqui, né? Diga para o Bruno também. Não brinque com Deus. O Senhor tem propósito com a família. E Ele disciplina e cuida do filho se ele não se submeter à vontade perfeita do Senhor. A bronca pode se virar para ele, para essa pessoa. Porque o Senhor poupou e chamou a família, Domingo, a sua família toda para servir o Senhor. Todos têm talento, têm habilidade. O Paulo aí já está memorizando quase a Bíblia toda, né? O Guilherme aqui, que nós temos uma disputa aqui, tá? No Amigo de Fé, quem memoriza mais, colocar a palavra na mente e no coração. E o Paulo está aí liderando junto com o Guilherme. Levanta a mão aí, Guilherme. O Guilherme tem 13 anos, Guilherme. Parece bem mais, viu? Não, estou brincando. Porque a família tem, Deus tem propósito. A mensagem da Marilene não pode parar, ela não está viva por acaso. Ela precisa cumprir a missão e vocês têm que estar alinhados com Deus nesse propósito. E Deus me falou aquilo. E de fato, semanas depois, aconteceu a cirurgia. E Deus tirou a perna dela e começou a tratar todo mundo. O primeiro foi o Domingos. Domingos não acreditava em Jesus. Nunca esqueci dessa frase. Quando eu fui na casa dele, ele disse, pastor, eu até que acredito em Deus, mas em Jesus, eu não acredito em Jesus. Eu digo, mas querido, tu não tem como conhecer Deus sem Jesus. Eu comecei a explicar para ele, né, que Jesus é o caminho que leva ao Pai. E hoje, domingo, é um dos nossos líderes aqui, né? E toda a família está sendo chamada para servir ao Senhor, para ser bênção na vida de outros. Então, queridos, nós precisamos perseverar orando até que receba. Eu luto por uma oração, alguns lutam comigo há 19 anos, que é a idade do Mateus. E alguns dizem assim, por que você não aceita? Eu digo, porque o Senhor continua pondo fé em mim. Eu creio, eu continuo crendo, não tem por que parar. Não sei se vai. Abraão esperou 25 anos para receber a promessa. Não é? Então, se eu continuo crendo, eu não tenho por que parar de orar. E eu vou dizer para você uma coisa, preste atenção no que eu vou falar agora aqui. Quando você ora, tem respostas sendo construídas no reino espiritual. Não pare de orar. As respostas estão preparadas, as respostas de Deus, que pode ser uma cura, que pode ser um emprego, que pode ser um livramento, que pode ser uma reconciliação, que pode ser uma ressuscitação. Então não pare de orar. Deus te chama para orar. Deus nos chama para interceder, para nos juntar a Ele. A Bíblia diz que o ministério de Jesus agora qual é? Interceder por nós. Ele está ao lado do Pai e Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede, consola, encoraja. Nós temos muitos equipamentos que Deus disponibilizou para nós caminharmos em triunfo sobre a terra. Amém? Então, eu quero que você leve essa palavra no seu coração. Creia, não pare de orar. E seja muito grato a Deus, sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.
Eu quero chamar aqui à frente, por alguns minutos, a Laila. Laila? Falei certo? Pode vir aqui, Laila. A Laila foi a pessoa que Deus usou. Ela ia falar antes, mas ela não conseguiu sair no lugar do estava tempo. Ela vai dar aqui uma rápida palavra sobre a experiência dela. Ela foi enfermeira, chefe, e preparou a Maria para a cirurgia e eu não é isso? Boa noite. Eu peço desculpa pelo meu atraso, não consegui sair do hospital antes. E agradeço o convite do Domingos e da família dele para estar aqui hoje, para compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu. O Domingos é uma pessoa muito querida, é um amigo querido para mim, e estendo isso à família dele, a Mari sabe, né? E não só a mim, mas a muitas pessoas dentro do hospital. E quando a Marilene adoeceu, a gente acabou indo buscar ela em casa, não foi, Mari? Na ambulância. E eu fui internada lá no nosso hospital, onde a gente trabalha, né? Eu atualmente estou na gestão, realmente, não fico mais na assistência. Mas já tive uma história muito grande dentro da assistência. Trabalhei em João Lúcio, no 28 de agosto, no SAMU, então tenho ali um passado, né? E acaba que quando a Marilene veio com bastante complicações, tinha o vírus das hóstias, né? E estava tratando, e tinha as outras complicações de base que ela já tinha, a lúpus, a safra, que é um problema de coagulação. E tudo isso, né, colaborava para que ela fosse uma paciente muito delicada lá dentro. E acaba que quando ela sofreu o AVC, nós corremos, né, com os exames. A gente tinha uma colega que estava à noite, identificou prontamente o que tinha acontecido. Foi para o exame e foi identificado que ela tinha um HSA ficha 4. Para quem não é da área, é uma hemorragia muito grande e de difícil controle e de prognóstico, né, de sobrevivência muito rara, muito pequena. Então, mas isso não foi uma barreira para a família dos Domingos, nem para nós que estávamos no hospital. Então, no dia seguinte, quando a gente já estava lá no hospital, isso aconteceu de madrugada, a gente já estava se mobilizando para tentar levar a Marilene para a UTI, da UTI já levar para o João Lúcio, né? Lá na nossa fundação não faz cirurgia na parte neurológica. Então, quem faz isso é realmente o Hospital do João Lúcio. E a gente percebeu ali que as portas foram se abrindo assim, para a Marilene, para a família do Domingos. É incrível o quanto eles têm um poder de fé, de oração, de crença mesmo. E nós conseguimos transferi-la para o Hospital João Lúcio. E eu fui pessoalmente levar a Marilene, porque já conhecia mais ou menos como era, né? As pessoas que estavam trabalhando no João Lúcio. E na chance de realmente a gente encontrar alguém, né, que pudesse ajudar, que pudesse ter uma certa celeridade. E tudo ocorreu da melhor forma possível. Assim, eu cheguei no João Lúcio, eu mesmo fiz o transporte dela dentro da ambulância. A gente preparou ela para ir para lá. Levamos algumas medicações que ela estava tomando dentro da fundação. E aí a gente organizou tudo no isopor para levar para ela continuar o tratamento lá, para poder ter uma chance de fazer cirurgia, sem passar um plasma, né, que era o que ela estava fazendo, sem passar esse tipo de componente sanguíneo, ela não poderia operar. Então nós levamos, e eu fiquei lá no politrauma do João Lúcio, junto com a Marilene. Ela já estava entubada, já estava respirando por aparelho, já estava sedada. E por sorte, quem estava lá era justamente um médico que ficou a residência inteira, a gente estava junto, o doutor Maurício, Edgar Maurício, e ele me viu e disse: Lourinha, na época eu era e 20 quilos mais magra. Lourinha, o que você faz por aqui? Eu vim trazer uma grande amiga, preciso muito da sua ajuda. E, mãe, qual é o problema? Aí a gente foi conversando, fui colocando para ele coisas, né, de barriga, que a gente foi enfrentando no quadro dela. E ele falou para mim: Lourinha, você sabe o prognóstico dessa moça, não sabe? Você trabalhou muitos anos aqui comigo. Eu falei: eu sei. Mas a gente está aqui para tentar, porque a chance que a gente tem é estar aqui dentro. Aí ele disse: então, tudo bem, se você crê, vamos seguir com o planejamento e vamos operar a Marilene. Eu preciso que
passe todo o plano. Eu falei, tudo bem, vou ficar aqui do lado. Ele fica aqui do lado, porque hoje estava muito lotado, tinha muitos pacientes lá. Ele disse, fica aqui com ela, que eu acho que a gente vai conseguir entrar com ela para cirurgia hoje mesmo. E lá eu fiquei. Então, aspirei a Marilene, fiz todos os procedimentos dentro do João Lúcio, passamos todos os concentrados, né, os plasmas de sangue. E a gente chegou lá umas 11 horas da manhã, mais ou menos 10 horas da manhã, né? E acho que a gente saiu, era 3 horas, 4 horas da tarde, depois de passar todos os concentrados de sangue. E aí a gente reavaliando, coletando sangue, coletando gasometria e tudo mais. Aí eu falei de novo com o Edgar e ele disse, olha, agora a nossa parte está feita, vamos mandar ela para a cirurgia. E eu fiquei muito feliz, porque ela estava na mão de um dos melhores neurocirurgiões de Manaus. Tudo configurou para que desse muito certo. Então eu entendi que isso é muito poder de oração, muita fé. Porque a gente poderia encontrar qualquer outro médico lá, né? Pessoas que não me conheciam, talvez não abrissem tantas portas, né? E brotava pessoas queridas do Domingos, da Marilene, da família dele, como toda. Gente de todo lado para ajudar, para saber o que dava para fazer. Então, eles são uma família muito abençoada. E a partir do momento que a Marilene, né, estava hospitalizada, foi criada realmente uma corrente de oração. E foi quando a gente viu a força que eles tinham. A cirurgia foi feita, ela continuou sedada depois. E eu conversei novamente com o doutor Edgar e ele disse, olha, agora a parte dos homens foi feita. Agora a chance que ela tem depende dela mesma, depende da família, depende da fé de vocês. Porque realmente era um prognóstico muito reservado. O que a gente entende de tendência, né, dentro desses pacientes? Se ela sobrevivesse, sendo muito sincera, Marilene, se ela sobrevivesse, que já seria um milagre, ela ia ficar com muitas sequelas, porque a hemorragia era muito grande, muito grande. E a Marilene, depois de alguns dias, estava se alimentando, estava comendo, estava... Amém, né? Sim. Então, gente, eu fico tremenda, assim, de verdade. O Domingos é uma pessoa muito querida, a Marilene também, a Bruna, toda a família. E toda vez que eu encontro com o Domingos, ele me agradece, porque Domingos, eu não fiz nada. A gente estava ali, assim como você teve os colegas no meio do caminho. E a Marilene não foi resultado dos homens, ela foi resultado de oração. Ela foi um milagre realmente, resultado muito da fé de vocês. Porque ela todo domingo sabe, toda vez que eu falo para ele, eu digo, Domingos, ela foi resultado de oração. Porque o que os homens poderiam fazer, as chances dela eram muito pequenas mesmo. E tá aí, a Mari está aí hoje, para testemunhar, né, Maia, para mostrar muito ela é. Maravilha, gente. Benção pura. Que a Laila, ela foi um grande na vida da gente. Que a Laila ficou de 11 horas da manhã, direto com a Marilene, sem almoçar, sem nada. Ficou direto. Foi aquela pessoa que ficou lá com a Marilene, colocando soro, colocando plasma, para poder, para poder chegar no limite para operar, senão ela não iria operar, e a gente não sabe de certeza. Então, Laila, eu agradeço a Deus pela tua vida. Amém, amém. Uma salva de palmas para o Senhor pela vida da Laila, pelo instrumento, né? Em nome de Deus. Você pode levantar, meu irmão, porque você estava lá, não deixou da gente nenhum minuto. Foi lá para casa, voltou novamente, só saiu de lá, perto de todos os médicos, você não viu quem tinha acesso lá dentro. Glória a Deus. As portas que a Maria foi operar. Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Parabéns, Jorginho. Um apoio.